Violência contra a mulher é qualquer tipo de ação danosa física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral cometida pelo fato do alvo ser uma mulher. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil encontra-se em quinto lugar na posição de homicídios a mulheres, numa lista de 83 países, sendo 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. Ele estando abaixo apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial. Eu, Priscila Berpó e a Vivian Castanheda vamos contar a história de superação de uma pessoa maravilhosa que a gente está recebendo aqui no Compartilha Cast. Vi, qual que é o tema de hoje? Sobrevivendo à violência doméstica. Uma superação de vida. E antes da gente anunciar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, para que nós possamos aqui distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Bom, a nossa convidada de hoje é Kerly Miola, uma mulher apaixonada por vendas que já fez isso há mais de 33 anos e é fundadora da Linda K Semijoias. E ela se resume em vida, vendas, moda, família e Deus. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast. Muito Kerly obrigada. Miola. Uma honra receber você Eu aqui. que me sinto honrada pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco da trajetória da minha vida, né? Eu falo que é o que nos move. A gente poder ter vivido tudo para conseguir compartilhar. E a gente estava conversando um pouquinho, né, antes, e é o que move vocês também, né? Sim. Então, eu falo que, às vezes eu falo para Deus, puxa, tudo valeu a pena quando a gente consegue, através da nossa trajetória, transformar vidas, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, que bom. Seja muito bem-vinda, Kerly. Obrigada. E eu, assim, posso dizer que eu me sinto muito parte do seu dia a dia, até me sinto da família, desculpa aí, família, mas é porque eu acompanho ela diariamente. E assim, eu já participo e muitas das coisas que você já compartilhou, Kerly, me ajudou muito em momentos que eu falava assim, e agora, né? Qual é o próximo passo? E parece que não, mas tem dias que a gente não acorda 100% e uma palavrinha já faz aquela grande transformação. Então, muito agradecida e muito honrada de você ter aceitado o convite da gente de estar aqui no Compartilha Cast. Já quero pedir para você começar a contar como foi toda essa história de superação, né? Tudo que você viveu, todos os problemas, né, que te causou, até mesmo para que a gente possa realmente poder ajudar aí mais pessoas que estejam passando por isso e que possam te ouvir e se sentir acalentadas para entender que elas também conseguem passar por essa superação. Então, sabe que ontem, bem ali pertinho de mim, teve um assassinato de um ex-marido. E foi ali a sangue frio na rua e foi algo que repercutiu ali no bairro, foi bem triste, assim. E toda vez que eu ouço algo e que muitas vezes está ali tão perto de nós, né? Isso me emociona muito, mexe com as emoções, né? Em todos os sentidos. E às vezes eu me sinto tão impotente. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de compartilhar o que eu vivi desse relacionamento abusivo, contar um pouco como foi, né? E eu costumo dizer que não tem uma fórmula. Como sair, como evitar, não existe, porque cada caso é um caso mas só da gente poder estar compartilhando, eu acho que fazer voz de tantas mulheres que às vezes se sentem ali reprimidas mesmo, né? E envergonhadas muitas vezes, porque a gente sempre se culpa, né? E muitas vezes a gente está lidando com uma pessoa doente também, né? Uma pessoa cheia de problemas. Mas quando eu entrei nesse relacionamento, na verdade, ele é o pai do meu filho, né? A gente voltou depois de um namoro muito nova e ele tinha sido o amor da minha vida, né? E aí, quando eu tive essa oportunidade de voltar e tentar fazer o relacionamento realmente dar certo, eu entrei com tudo para fazer dar certo. Eu vou reconstruir a minha família. E a mulher, ela tem muito isso, a gente se entrega, né?
E aí foram acontecendo, assim, o primeiro sinal de que eu estava num relacionamento com problemas foi uma vez que a gente saiu, a gente morava numa propriedade, eram aras, e a gente saiu, quando nós voltamos ele viu que o portão tinha ficado aberto. E aí naquela hora ele me virou um soco assim na cara. E aquilo eu fiquei tão em choque, assim, porque ele estava me cobrando que o mínimo que eu podia fazer era ajudar ele a cuidar desses detalhes do dia a dia. Mas a primeira reação nossa nossa, acho que ele tem razão. Caramba. Sim, a mulher acaba... Meu Deus, era o mínimo. Uhum. Eu tô morando aqui, ele tá bancando tudo, ele tá mantendo a gente, né, a nossa vida e tal, era o mínimo eu cuidar desses detalhes, lembrar ele que o portão ficou aberto, olhar, cuidar. Apesar de ter sido algo, assim, bem chocante para mim na hora, você paralisa, porque você vive algo muito novo, que você nunca nem imaginou da pessoa que está dormindo ao seu lado, da pessoa que você ama, da pessoa que você confia e da pessoa que você decidiu que você vai fazer dar certo. E aí, como costuma acontecer de praxe, né? O pedido de perdão, o pedido de desculpas, o arrependimento, o choro, isso nunca mais vai acontecer, jamais vai acontecer. Você respira fundo, conversa, coloca a sua posição diante disso e vamos seguir o relacionamento e ver como fica, né? E assim foram, seguindo... Aí teve mais um episódio, depois teve mais um episódio, mais um episódio. E quando eu tentei sair, já não era mais possível. Porque eu descobri que ele era traficante de drogas, então ele era uma pessoa violenta, ele era cobrador de dívidas. E depois as coisas foram se abrindo mais, né? De quem realmente ele era. Até então, para mim, ele negociava imóveis, carros... ele era um fotógrafo profissional também, tinha muita habilidade. E aí eu tentei fugir várias vezes. E isso envolvia todo mundo da família. Então é muito difícil, porque para a família, o comportamento da família diante disso, né? Sim. Então é muito delicado. Gente, é um assunto muito complexo, é muito difícil. E... a gente elaborou minhas fugas algumas vezes. Eu me lembro, eu saindo no meio de um terreno vazio para encontrar o carro da minha mãe do outro lado, com a roupa do corpo, ele dormia, eu saía com muito medo para ele não acordar. Eu destrancava a porta, punha a chave assim embaixo da porta para ele não... depois vir atrás de mim, porque eu peguei a chave da casa dele, né? Qualquer coisa, assim. Sim. E a gente tentava fugir, mas numa situação que era uma situação difícil, porque eu estava morando lá, eu tinha deixado os meus trabalhos, sempre trabalhei muito, muito. Eu tinha, na época, 2 empregos. Um era numa fábrica de joia e o outro era num shopping, numa ótica. E eu deixei meus 2 trabalhos para viver mesmo aquilo. Ele morava em outra cidade. Então, ficava muito difícil a locomoção. A gente decidiu, eu deixei de trabalhar para viver esse relacionamento. E aí, nas fugas, ele sempre vinha atrás e ele ameaçava as pessoas da família. Então, era muito complicado. Realmente abusivo, né? Abusivo. Uma vez eu fugi, entrei dentro de um hospital... aí depois eles ligaram para uma amiga que veio me buscar, teve que entrar dentro do hospital onde entra a ambulância. Então, você acaba incomodando todo mundo ao redor. Sim. E isso foi por 9 meses eu vivi esse relacionamento. Então, você vivenciou, né, esse terror 9 meses. E foi quando você começou, né, desde o início dessa frequência de atos, né, que ele cometeu, você começou a perceber que estava sofrendo, de fato, uma violência doméstica, né? E nessas suas fugas, você chegou a pedir ajuda para alguém além da sua família, né? Você teve alguma ajuda? Como que foi esse processo? Então, a questão da ajuda, no meu caso, era muito complicado porque eu recebia policiais em casa, que eram amigos dele. Então, eu não sabia como... Era uma cidade pequena, eu não sabia por onde pedir ajuda.
Tanto que uma vez minha mãe procurou um delegado da nossa cidade para ver como ela podia fazer. E ele falou que não tem como entrar na cidade se não passar pela... Triagem dele. Tipo, porque uma polícia de uma cidade não pode entrar na outra cidade sem autorização, né? Eles devem ter a burocracia ali deles, regional, né? Então, e ele tinha um primo que era presidente da Ordem dos Advogados, era um advogado também muito conhecido. Então, tudo era difícil. Como você vai pedir ajuda, em quem confiar? E aí, no meio disso tudo, tinha essa questão das drogas. Então, eu não sabia onde eu estava. Eu sabia que era um terreno muito perigoso. E, às vezes, chegavam pessoas assim e eu nem imaginava. E a pessoa usava droga ali com ele e tal. Então... E foi tão... Eu falo assim que foi maravilhoso isso. Porque eu tinha tudo tão acessível. E eu nunca... Deus, assim, me blindou com relação a isso. Nunca experimentei nada, eu podia ter me viciado, podia ter acontecido tantas coisas. Então, eu falo que em tudo, mesmo diante de tanta coisa horrível, Deus estava cuidando o tempo todo. E o seu filho nesse processo, ele era muito novo? Ele tinha 12 anos. 12 anos. E ele, assim, também acabava... agredindo seu filho, ele também tentava fazer alguma coisa, colocar vocês um contra o outro, ou ele não chegou a envolver o seu filho? Então, ótima pergunta essa sua, Vi, porque assim, ó, o meu filho nessa época tinha 12 anos e como eu tomei a decisão de mudar de cidade, eu mantive ele com a minha mãe, esse foi um tempo que ele ficou com a minha mãe e estudando, que a gente ia ver se ia mudar de cidade, se ia ficar onde a gente estava. E o meu filho vinha esporadicamente aos finais de semana passear ali com a gente, ficava ali. E nesse tempo não tinha nada disso, de violência, nada assim. E com relação às vezes que eu estava... que eu tinha sido agredida e que eu estava com hematomas, quando eu ia encontrar minha família, em algum momento, eu sempre cobria, a gente cuidava isso, né? Teve um episódio que ele me bateu tanto que acabou chamando um médico para dar uma olhada e eu falei que era acidente de moto, que eu tinha tido um acidente. Então, e na verdade, no meu caso, e alguns relatos que eu já ouvi, o agressor, ele não é agressor lá fora, ele não é... chega a ser uma covardia, porque quando ele tá com a companheira, né, a pessoa que tá junto, ele é de uma forma, e quando ele tá lá fora é outra. Então, para as pessoas, ele era né? Nossa, um querido. Se vocês conhecessem ele, vocês iam se apaixonar. Dupla personalidade mesmo. E, na verdade, é bem isso, assim, que você falou, porque, às vezes, eu nunca sabia o momento do ataque, porque ele sabia ser muito gentil, ele sabia ser muito querido e ele tinha esses momentos de fúria dele. Então, era bem difícil, assim, de lidar, né? E a gente, muitas vezes, é pega de surpresa, assim. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, eu falo que hoje você busca qualquer coisa ali no Google, indícios de transtorno de personalidade, indícios de abuso num relacionamento. Você encontra hoje várias pesquisas de psicólogos, né? Então, hoje é diferente. Hoje parece que a gente tem informações mais acessíveis do que era antes. Então, foi isso. E foi vivendo esse tempo de horror, na verdade, né? Sim. E você disse que foram só 9 meses, mas que foram, assim, provavelmente os piores momentos da sua vida. Porque esses 9 meses, a gente fala assim, né? 9 meses, mas é dia após dia. É luta, noite, né? Após noite, é madrugada após madrugada. É um momento difícil, assim, de administrar, né? E você teve bastante sabedoria, como você falou, né? Muitas coisas disponíveis e Deus vigiando ali o tempo todo, te protegendo aí de coisas piores, né? E desse processo seu de saída
né? Quais foram os passos que você deu para você conseguir sair desse relacionamento abusivo? E quais foram os principais desafios que você teve nesse processo todo? Uhum. Então, nesse tempo, foi um tempo em que eu já tinha algum conhecimento de Deus, mas não com intimidade. E foi um tempo que eu decidi começar a buscar a Deus. Eu pedi minha Bíblia para minha mãe e o tempo que eu podia, eu estava buscando a Deus, né? Porque às vezes a gente se encontra em situações que a gente reconhece que é só um milagre para nos tirar daquilo, né? Que a força humana, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, ele é limitado e chega no momento que a gente se entrega a algo sobrenatural. E aí, esse tempo que eu comecei a buscar em Deus mesmo, e teve um dia que eu já tinha tentado várias fugas e eu tive que voltar. Ele ameaçava matar pessoas próximas a mim e eu acabava cedendo. E nesse dia tinha tido uns problemas e tudo que saía do equilíbrio deixava ele transtornado e eu pagava o preço. Uhum. Então, esse dia tinha acontecido uma situação e ele estacionou o carro e eu aproveitei, saí do carro e fugi. Uhum. E era muito difícil porque ele tirava meus documentos, eu ficava sem documento. Eu, na época, usava muito talão de cheque, né? E ele fazia eu assinar meus talões inteiros, assim, assinar em branco, entregar para ele. Então, eu estava totalmente dependente dele. Vulnerável, né? E isso é um dos motivos, assim, uma das coisas que me move muito com a Linda K. A Linda K é um atacado de semijoias e, através desse trabalho, eu falo que é um atacado de semijoias, mas ali não é sobre semijoias. Uhum. É realmente trazer para essas mulheres uma forma delas alcançarem a independência financeira. Porque, às vezes, elas fazem uma renúncia, né, por ter filhos, uma renúncia da profissão delas pela entrega na família, a família. Se anulam, né? Se anulam. Uhum. E, muitas vezes, elas se veem numa dependência que elas não conseguem saber por onde sair. Uhum. E, às vezes, estão num relacionamento que o marido, inclusive, proíbe de trabalhar fora. Sim. Então, com as semijoias e hoje com essa facilidade do online, elas poderem também fazer esses atendimentos, né? Eu falo que é uma esperança viva aí para elas de ter um negócio. E aí, então, eu estava nessa total dependência de vida aí com ele. E mesmo assim, eu tentei fugir. Eu saí do carro e comecei a andar. Andava com medo, atrás das árvores, dele virar alguma rua, me encontrar. E meus avós moravam nessa cidade. E aí, eu fui até a casa deles, eu dei um tempo, porque quando eu fugia, era para lá que eu ia. Sim. E para eu pegar ônibus, tudo, eu estava sem documento. Então, era tudo mais complicado. E aí, eu cheguei na casa deles, a minha avó estava bem preocupada, porque ele já tinha passado lá, tinha me procurado embaixo da cama, dentro do armário, eu tinha empurrado o meu avô e tal. E era uma situação tão difícil, porque estava todo mundo cansado, e as pessoas à volta, às vezes, não entendiam muito bem, tipo, como ela continua aí, né? Por que ela tá aí? E aí eu virei para minha avó e falei, vó, me leva na casa de uma amiga sua e me esconde lá, alguma vizinha de alguém, né? E a hora que a gente foi virar a esquina, que ela ia me levar na casa de uma amiga, o carro dele estava parado na rua ao lado ali. Nossa. E aí eu falei para minha avó, não se preocupa, deixa que eu vou me resolver com ele. Porque não adiantava, ninguém podia fazer nada. Sim. E era algo que eu ia ter que enfrentar, né? Sim. Ai, parece que a cena volta, é muito viva, né? Uhum. E... aí eu entrei no carro com ele e ali começaram as agressões. Foram muitas agressões nesse dia. E foi quando ele me levou no meio de um canavial. Uhum. E esse dia foram mais de 8 horas de tortura. E eu me lembro quando ele me jogou no chão, eu tentei fugir, ele fez eu tirar toda a minha roupa, as minhas acessórios que eu estava usando. Eu tinha certeza que ele ia me matar, porque ele estava fazendo isso para que não identificasse o corpo, né? Uhum. E aí eu lembro quando eu caí, o canavial, ele tem umas muretinhas, não sei se vocês já viram alguma plantação, ele é tipo assim, sabe? Mas... E aí eu acabei caindo, saí correndo no meio, eu caí, e ele... Aí naquele momento, assim, que eu olhei para o céu e eu vi as folhinhas da cana, assim...
eu comecei a clamar a Deus e ele começou a jogar terra dentro da minha boca, que eu não era digna para eu parar de fazer isso. E ali começaram as torturas e tudo. Aí ele arrancou meu cabelo, tirou uma parte do meu cabelo, tudo, e a gente voltou pro Aras. E aí chegou lá, ele começou, assim, a tortura, muita tortura mesmo. Paulada, me arrastava no chão pelo que tinha sobrado do meu cabelo. Ele falava que se eu queria largar dele, que ele já tinha me dado um aviso que não era mais para eu fugir dele, que eu descumpri uma ordem dele quando eu tentei fugir, né? E ali foi, ele apertava assim meus olhos, que ele falava que então eu ia cega, ele ia me devolver cega, ele batia assim nos meus ouvidos para eu não ouvir, dava paulada no meu joelho, que era para me desconfigurar mesmo. para eu não andar. Uhum. E foram muita coisa assim que aconteceu me trancou num canil com 2 Rottweilers, aí eu nua, do jeito que eu tava toda machucada, e eu lembro que nesse momento eu só fiz assim e comecei a cantar um louvor a Deus lá dentro. Uhum. E um deles ficava assim me rodeando, o outro pulava até minha altura, e eram cães que eles estavam ali para proteger a propriedade mesmo. Então, ele mesmo, quando ia alimentar, ele entrava com proteção para alimentar eles. Então, não era... Cão... Não era um cão bonzinho. caseiro ali para que eu tinha eles tinham esse cuidado comigo. Então ali eu sei que eu vivi um milagre mesmo. Ele fez para que acontecesse algo ali dentro do canil. E ele estava transtornado, ele não sabia mais o que fazia. E eu, como estratégia ali, comecei a pedir perdão para ele de eu ter tentado fugir, que ele tinha razão, que eu estava desrespeitando ele, que eu estava desrespeitando uma ordem dele. E porque você entra numa situação de sobrevivência, né? Diante de uma situação assim. Aí eu me lembro que ele me levou num banheirinho que tinha lá, que era meio... sabe esses banheirinhos bem simples de propriedade, assim, rural? Era meio aquele piso bem rústico, aqueles espelhinhos, assim, na parede. E aí ele falou, tira essa terra do corpo, sangue, que eu tava toda já... machucada. E aí, quando eu entrei nesse banheiro, que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu tava já com o cabelo todo muito curtinho, tava muito inchada, muito machucada. Eu olhei para uma imagem que, tipo, essa sou eu, né? Eu não tava me reconhecendo. E aí, nesse momento, eu me joguei pro chão mesmo, em rosto em terra, que a Bíblia fala, assim, numa renúncia mesmo de quem eu sou, numa dependência do poder de Deus, porque eu tinha certeza da minha morte ali. E aí a minha oração foi, Deus, se eu não for digna do teu cuidado, do teu amor, o Deus a quem minha mãe ora, a quem meu filho busca, que meu filho nesse tempo estava buscando a Deus, por amor a eles, salva a minha vida. E muitas vezes a gente se entrega a Deus achando que acabaram-se os problemas. Pronto, agora... E as coisas não são assim, né? Ele nos promete uma nova forma de ver as coisas, uma nova maneira de solucionar as coisas nas nossas vidas, uma forma tão mais leve de dependência, mas os problemas, eles continuam. E ali continuaram as torturas também. E eu confiante que Deus tinha ouvido minha oração. Algo assim... mesmo sobrenatural, estava me dando forças ali. E aí foi, aí a gente saiu do Aras, aí fomos para casa. Aí a gente foi, inclusive, para uma reunião que ele tinha com as pessoas que ele tinha tido aquele problema. Ele fez eu me trocar, me vestir. E eu fui daquele jeito que eu tava. E tinha policiais lá presentes. Não. E ninguém perguntou nada? Então, ele me chamou em um momento e falou assim, olha o que eu tive que fazer com ela, porque ela me desobedeceu. Que absurdo. E teve uma mulher que viu meu joelho, começou a sangrar na calça, e ela falou assim, foi ele que fez isso com você? E eu não estava conseguindo nem falar, porque eu estava com a boca por dentro toda cortada. E eu falei, não foi nada, ele não fez nada, porque eu estava apavorada. Sim. Então, é um medo que realmente nos cala, nos trava, né, de qualquer...
Enfim, aí teve umas outras situações, eu acho que nem não cabe a gente falar nesse momento, mas o dia da minha saída foi de manhã a gente ia fazer uma viagem. Ele tinha pedido para eu me maquiar para disfarçar os hematomas. E eu não tenho dúvida que ele ia acabar comigo, assim, ele ia me matar, jogar meu corpo em algum lugar. Aí eu fico imaginando, né, se isso chegasse para a justiça, ele ia falar para minha mãe quantas vezes ela fugiu, ia falar para minha avó quantas vezes ela fugiu de novo, eu não sei para onde ela foi, só que eu não fui atrás dessa vez, né? Então, mais uma vez, ele ia ficar impune E aí, eu sei que eu entrei, quando ele foi pro banheiro, eu entrei no quarto, orei a Deus, para Deus, de novo, assim, me coloquei diante dele e eu li uma passagem que Paulo e Silas estão presos na cadeia, eles começam a cantar louvores e as paredes se rompem, né? Uhum. E eles ficam livres. E ali eu falei, na hora que eu li, eu falei, amém, o Senhor vai me tirar desse lugar. E nisso tocou a campainha. E eles estavam chamando ele foi lá e aí ele falou, Kel, você entra no banheiro, se perguntarem, você fala que foi uma briga nossa e a gente já resolveu. Era bem cedinho isso. E eu tô indo lá. Era um sobrado que a gente morava, ele desceu, aí ele subiu me chamando com 2 policiais e eu fui descendo a escada, ele falou, a delegada tá aí, quer falar com você. A hora que eu abri a porta, eu segurei bem firme na mão dela e falei, vocês são os anjos que Deus mandou para me tirar desse lugar, me leve embora daqui. Só que aí teve todo um antes disso, que quando eu fiquei presa ali na casa dele, nesse tempo da gente ir para esse episódio e tal, tinha uma mulher que limpava a nossa casa e ele confiava só a ela e às vezes ela percebeu que eu passava por isso. Só que a gente não mostrava para ele que a gente se falava. E aí eu sei que esse dia que eu fiquei presa, ele saiu, eu fiquei em casa e eu fui buscar ela porque a minha mãe, eu esqueci de falar essa parte. O meu filho foi de férias para Curitiba, minha irmã estava morando lá e minha mãe foi para lá. Daí minha mãe falou para mim, eu vou deixar ele lá com a sua irmã, vou voltar e eu vou procurar a polícia, nós temos que dar um jeito nisso. Uhum. Eu vou deixar ele lá em segurança e vou voltar. Só que quando aconteceu tudo isso, eu fiquei com muito medo, porque durante a tortura ele falava o que ele ia fazer com cada um da minha família e o que ele ia fazer com meu filho. Nosso filho, né? Aí eu peguei, fui até essa pessoa que estava trabalhando em casa com o telefone da amiga da minha mãe que estava ficando na loja que a minha mãe tinha. Porque eu estava sem minha agenda, eu não tinha nada. E eu lembrava esse telefone da loja dela. Aí eu falei, eu quero... A hora que ela me viu, ela ficou assim aterrorizada. Ela falou, eu não acredito que ele fez isso com você. Eu falei, presta atenção que eu vou falar. Você vai falar com essa amiga da minha mãe e fala que tá tudo bem comigo, que eu não quero mais que a minha mãe faça o que a gente combinou, que era o nosso plano. Uhum. Aí eu falei, me promete que você vai fazer isso. E voltei pro quarto, lá onde eu tava cativa, né? Que eu tava presa ali. E aí ela não teve coragem de falar pra amiga da minha mãe que tava tudo bem. Ela contou, essa amiga da minha mãe foi atrás de um delegado amigo dela, que fez uma denúncia anônima na delegacia da mulher. E foi ela que foi atrás de tudo e ela que estava batendo lá a porta. Então, a importância de realmente denunciar. Hoje Sim. A gente tem os canais, né? Acho que é 180 que você denuncia. Então, a gente realmente tem que... E quem está próximo também, eu acho que a gente tem que ter essa percepção, essa consciência, porque às vezes a pessoa está tão paralisada de fazer algo, né? Eu acho que é uma forma também de ajuda, de ter pessoas que... Sim. Eu tive essa ajuda, né? Uhum. Dessa moça que percebeu, né? Até ia te perguntar, você, por ter vivido tudo isso, o que você pode até trazer de ensinamento para os familiares ou pessoas próximas, o que eles podem fazer e o que eles
não podem fazer até, né? Lógico que cada situação é uma situação, como você mesma disse, mas pelo menos algo que você viveu, que você falou, como agora você disse, né? Falar de uma forma diferente, tentar trazer ajuda, porque realmente eu não consigo nem imaginar tudo que você viveu, Kelly. Porque assim, por mais que a gente possa pensar, a gente muito não surreal, consegue. né? É muito surreal. É tão difícil assim para eu falar, porque realmente cada caso é um caso, mas eu acho que o julgamento e o julgar em todos os sentidos na vida, né? Uma das coisas que eu percebi é esse julgamento. Ela quis voltar, então é o preço. Ela quis ficar, então eu tive amigas que me ajudaram, né? Como essa que foi lá me resgatar, né? Que ela é minha amiga até hoje, minha amiga e irmã. Mas teve também muito dedo apontado. Então, eu acho que é muito difícil julgar. Hoje, assim, o que eu vejo como a maior arma é a oração. Você colocar a vida da pessoa em oração para que Deus realmente mova o sobrenatural, né, sobre a vida dela e desse homem também. Sabe que uma coisa que eu falo é nesses relacionamentos abusivos e hoje essa preocupação, esse cuidado com a mulher, e esse homem? Esse homem tá doente também. Esse homem também tá... Ele precisa, sabe? E hoje tem algo assim que eu acho muito injusto que acontece nesse meio, que é assim... Ele usou de violência em todos os sentidos, porque para mim a violência psicológica ela foi maior que a física, tá? Por mais que a física doa, um soco dói, ter me puxado pelo cabelo dói, arrancou meu cabelo e todas as formas de agressão, a psicológica é a mais violenta. Para mim, assim, foi a mais violenta. A mulher ela acaba tendo que sair do lar dela, da casa dela, com os filhos. O filho tem que sair da escola, elas são tiradas do lugar delas. E esses homens continuam no trabalho deles, na casa deles, no conforto deles, buscando a próxima vítima. E fazendo ainda de tudo para prejudicar, porque ela é a do mal, né? Sim. Então, e hoje as casas de apoio são maravilhosas. Admiro muito esse trabalho desse acolhimento a essa mulher com os filhos e todo o apoio que tem. Mas, para mim, o homem tinha que usar uma tornozeleira eletrônica, ir para o trabalho dele e ficar em um lugar onde ele vai ter um apoio psicológico, onde ele vai dormir, onde ele vai... E o salário dele para manter esse lugar e manter a esposa e o filho, sabe? Então, eu acho que esse lado do homem... que é a falha, porque não está tratando a raiz do problema. Está acolhendo essa mulher nesse momento, mas tirando ela do meio dela. Outra mulher pode sofrer a mesma coisa, né? Sim, e outra mulher. Então, vai virando um círculo, né? Claro. E ele sai ainda impune, né? Impune, ele continua na casa dele, na cama dele, no conforto da cama dele, no travesseiro dele, no chuveiro dele, na rotina dele, e vai procurando outras namoradas, e vai tendo uma vida normal, uma vida... E ainda não tem a despesa e a responsabilidade que ele tinha da esposa e do filho. Então, é muito injusto isso. E a mulher tem que começar do zero. Ela tem que... Às vezes, ela tá sem... A parte profissional dela tá totalmente defasada. O psicológico dela tá destruído, ela tem que passar que tá tudo bem pro filho, porque ela precisa mostrar equilíbrio. Ela entra numa coisa, eu tenho que ser forte por ele, né? E quando tudo isso desaba, né? Até queria te perguntar sobre isso, porque você disse do psicológico é muito mais forte até do que o físico. Como que para você foi superar tudo isso? Você ainda faz algum tipo de tratamento? Você se ajuda ou se você só hoje encontrou pela força, né, como você mesma fala sempre de Deus? E como que foi passar, né, depois todo esse processo? Porque eu, assim, acho que... Eu não sei como seria... É muito... Uma das coisas, assim, que são mais... Eu acho que pesa muito é o medo.
E hoje eu lido muito com esse medo com as mulheres, assim, em termos da profissão, de começar algo. Eu vejo quantas mulheres, muitas vezes, têm o medo do novo, o medo de dar errado. A gente tem muitos medos, né? Do próximo passo. Do próximo passo. E esse medo, eu me mudei para... A minha irmã e meu cunhado me acolheram em casa. Então, esse apoio da família foi fundamental. E meu cunhado, assim, mesmo diante de ameaças, diante de tudo, vem. Então, eu e meu filho nos mudamos para lá. E realmente, assim, o que foi me fortalecendo, porque depois que eu vivi tudo isso, eu quis ir conhecer Deus na raiz. Não no que eu ouvia das pessoas, porque a gente ouve muito, cada um se encontra em uma religião, cada um se encontra de uma forma, e eu quis conhecer a raiz, que é a Bíblia, né? Eu entrei numa escola bíblica, eu quis realmente conhecer esse Deus que eu sei que operou um milagre aquele dia na minha vida. E eu recebi uma promessa que ele nunca mais se levantaria contra mim. Então, foi em cima dessa promessa que eu fui caminhando de passo em passo, dia após dia, e andando nas ruas onde eu vejo tantas mães, mulheres, que elas ficam presas, né? Elas ficam reclusas de tudo para encontrar forças e sobreviver. E mesmo que ele foi preso, né, pelo que aconteceu, mas eu sei que ele tinha pessoas fora que ele poderia pedir para fazer algo, né? Então, tinha esse cuidado, esse medo, mas foi a fé, essa certeza de que Deus estava comigo e que, no fim, tudo ia dar certo. E aí, teve todo um processo porque eu fui morar de favor na casa do meu cunhado, da minha irmã, então não é fácil. E hoje eu falo para as mulheres que eu sei muito bem o que é você não poder escolher o teu sabonete, você ficar meses sem ir no supermercado, porque não é uma escolha você poder ir lá e fazer sua compra. E, ao mesmo tempo, isso me fez ser tão grata nas pequenas coisas, né? E foi todo um processo de se encontrar novamente, de trabalhar. Eu não tinha faculdade, não falava inglês, estava com o nome sujo, então... Foi um processo todo de recuperação, De recuperação, né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Mas nesse processo, você, além da família, você procurou ajuda psicológica? Não procurei. Foi mais mesmo... na confiança ali de Deus mas foi um promessa. tempo de tanta intimidade, assim, com Deus, sabe? Ali eu colocava todos os meus medos, as inseguranças. Ele foi seu terapeuta? Ele foi meu terapeuta. Conversou bastante Teve com uma Deus, pastora né? que falou assim, ele foi seu cirurgião plástico, foi o seu terapeuta, né? O teu psicólogo, o teu tudo, assim. E não há coisa melhor do que falar com Deus, né? Então, é verdade. Com certeza a gente encontra essa confiança, esse conforto. E dentro de todo esse processo, Kelly, quais conselhos e sugestões você daria para amigos e familiares que passam por esse problema atualmente na sua família? E também se você pode comentar algo que recentemente aconteceu com a sua sobrinha, com a Lara, né? Como que você vivenciou, como que você apoiou nesse sentido também pra gente... Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, é muito difícil identificar, né? Porque às vezes são pessoas que também fazem um trabalho, fazem terapia, que também, e muitas vezes não se identifica, né? Sim. E quando também a gente fala de algo sobrenatural, que foi, no meu caso, assim, coisas espirituais também que aconteceram, é muito difícil você colocar situações numa caixinha e falar, é assim, o processo é esse. Sim. Porque muitas vezes a gente não identifica, né? Claro. Porque é a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele era um gentleman, ele era uma pessoa muito querida para todo mundo. E a hora que eu falava que ele era violento comigo, ela deve provocar alguma coisa, não é possível. Até o fato de você nem mesmo você conhecê-lo, né? Porque você não sabia a profissão real que ele tinha, tudo isso, né? Não, eu tô falando do meu caso. Sim, isso. Então, é muito complicado. Eu acho que é esse apoio da família, do não julgar e dar amor e compreensão, sabe? Num sentido de... É claro que
Eu acho que diante disso, até a família precisa de um apoio psicológico, Sim, né? De claro. ser acompanhada, porque é muito difícil para lidar com isso. Como que uma mãe lida sabendo que a filha tá... Minha mãe fala que tocava o telefone, ela ficava apavorada, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Então, como lidar com isso? Eu dou amor, eu acho que o amor, ele supera todas as coisas. Você mostrar que você está ali para a decisão que a pessoa tomar e para o que ela... E, claro, que se tiver dentro das suas possibilidades, a ação em ajudar. Seja com uma denúncia ou seja buscando mesmo... com ação, assim... De acolher mesmo. Como fez o meu cunhado, tá né? aqui minha casa para você, né? Sim. Então, e no caso da Lara, que você comentou comigo, foi o que a gente procurou fazer. Então, nós estamos aqui, né? Numa palavra, no que você precisar, a família está aqui para te acolher. Abrindo as portas. Eu acho que ouvidos, né? Para a situação. Esse ambiente da família, eu falo assim, quando a gente se reúne, é tão gostoso, parece que você está no lugar mais seguro que existe, assim, é muito bom. Sim, eu senti bastante, né? Eu acompanhei o processo e foi mesmo... A gente fica em choque, né? Porque, como eu falei, eu me sinto parte da família. E, de repente, como assim, né? Porque a gente quer proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Não, o que a gente pode fazer? E muitas vezes, como você disse, apenas só ouvir, né? Ter a escuta ativa, porque é o que a pessoa precisa, lógico, dando todo o apoio, deixando a porta aberta, fazendo todo esse processo. E que bom, né, que você tem uma família que pode te ajudar, porque infelizmente não são todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo que têm esse apoio, né? Então, assim, realmente quem está ao redor e que, em vez de apontar o dedo, realmente tente acolher da melhor forma. E daí, passando por todo esse processo, vamos falar de coisa boa agora, né? Como que a Kerly se tornou essa mulher de sucesso e que hoje, por conta de toda essa dor que você viveu, né? Hoje você também ajuda essas mulheres para que elas possam ter o começo, para que elas possam... aprender, né? E hoje você tá com a Linda Cá, que inclusive eu também estou, ganhei de presente nos bastidores, estou super feliz. Lindíssima. Ai, muito obrigada. Então, assim, como que tudo isso aconteceu, né? E hoje como que você ajuda todas essas mulheres, Sabe que essa situação toda, hoje eu falo que eu sou grata por tudo que eu passei, porque com tudo isso eu conheço Deus na intimidade que eu tenho hoje, né? E o fato de estar aqui compartilhando a minha história e poder chegar a mulheres que possam estar passando por isso é gratificante, é o que a gente falou no começo, é o que faz tudo valer a pena, né? E foi uma trajetória, assim, aconteceram muitas coisas, muitas escolhas difíceis, decisões que às vezes a gente tem que tomar, ousadias, né? Então, às vezes a gente vê o empreendedor ou a pessoa chegando até onde chegou e às vezes não imagina que a gente passa por muitas provas, né? Como diz meu filho às vezes fala, chega a ser desumano, porque muitas vezes as coisas são bem difíceis, só que isso vai nos fazendo tão resiliente, vai nos tornando e vai nos preparando com maturidade, porque quando chega o momento em que a gente realmente cresce como empresário ou como líder de equipe, para você também é uma forma de você ajudar as pessoas, você está preparado para isso. Então, são processos que a gente tem que passar. Eu costumo falar que o diamante, ele... para vir o brilho dele, ele precisa levar as facetadas ali, não é fácil, né? Às vezes a gente leva cada coisa, assim, umas situações na vida que eu falo, essa facetada aí, essa lapidação tá doída, né? Então, mas com a certeza de que o brilho vai vir, né? E vai mostrar a beleza, assim, do que é todo o sabor da vitória, né? Quando a gente alcança.
E aí teve todo um processo, assim, eu já estava trabalhando nesse ramo do ouro. Quando eu tentei voltar, era muito difícil, porque eu estava lidando com pessoas perigosas, né? Como que você volta num ramo desse? Sim. Mas também foi resposta, assim, de Deus. Deus me honrou em todo o tempo. As portas começaram a se abrir. E eu comecei a trabalhar como representante. Então, eu carregava uma mala com ouro mesmo. Uma mala grande, saía viajando para atender as joalherias. E é algo, assim, que eu amo fazer. Eu tenho muito, muito amor, assim, na profissão de vendas que eu falo, porque a venda ela é muito mais do que só um produto vendido para alguém, né? Ela fala muito mais que isso, é você conseguir suprir as necessidades de alguém e você conseguir fazer essa conexão do produto à pessoa que vai estar consumindo ele. E aí teve eu já tinha todo esse know-how, tanto da parte do atendimento varejo, com vendedoras, a parte de fabricação, essa parte do atendimento atacado. E a mudança do ouro para a semijoia veio justamente com o risco. As mudanças que o mercado, que tudo foi acontecendo, eu fui conhecendo um outro universo e a gente tem que estar sempre preparado às mudanças, né? Claro, claro. Ai, como nós temos que estar sempre preparados, prontos, né? Eu falo com um olhar, uma energia jovem, um olhar novo para tudo, né? Sim. Que o tempo todo a gente tem que estar... E essa pandemia veio para isso também, né? Sim. Fez um chacoalhão e todo mundo teve que se reinventar em várias formas. Eu acho que isso foi até bom num sentido de amadurecer mais as pessoas nesse despertar, né? Sim. Então, foi isso. Aí, o processo, eu entrei para uma fábrica também de semijoias. E ali, eles começaram eles estavam querendo introduzir um produto com pedras. E era exatamente o que essa fábrica de ouro produzia. As peças eram com pedras mesmo. E aí, eu comecei a dar minhas opiniões ali de modelos, do que fazer, vamos fazer isso, aquilo, e esse contato com a mulher, esse contato direto com o público. Então, eu ia trazendo essas informações. Quando eu vi, eu estava desenvolvendo toda a coleção dessa fábrica. Aí, eu vi a responsabilidade batendo, e eu falei, não, vou fazer uma faculdade de moda. E entrei na faculdade. Foi muito legal. Nossa, muito bom. A gente estava conversando sobre essa coisa que você lida muito com isso, né, Vivi? Do que move, assim, do que estudar, o que fazer. E a minha visão na faculdade, com mais experiência profissional, foi tão diferente de quando eu tinha feito um início de faculdade lá atrás. Eu via a visão das jovens que estavam fazendo a aula e a minha, com a expertise mesmo de trabalho, de viver isso no dia a dia. Então, nossa, você pega assim as coisas e traz para o teu mundo muito mais fácil, né? Mais maduro, Mais né? maduro, muito bom. Então, eu consegui ter esse entendimento geral da moda, de tendência, de como fazer leitura de moda em todos os sentidos. Eu lembro que quando eu sentei numa máquina de costura, eu falei que eu vou ter que costurar, não é isso. Então, eu fui até um ponto da faculdade. Depois, acabei fazendo um outro curso de negócios de moda também, com módulo na Itália, que foi uma experiência incrível, assim. E tudo pensando que nós temos a responsabilidade, né? Você fazer tudo com muito cuidado, você trazer algo realmente com muita propriedade, assim, né? Com esse cuidado com as pessoas, porque você vai trazer isso para mulher, para melhorar a autoestima dela, para transformar vidas, para que ela comece o negócio dela. Então, eu falo assim, aqui não é só semijoias, já está tudo pensado para vocês, né? Está pensado como negócio, que é o que você faz, Sim. aquele custo-benefício bom, como trazer isso para o teu negócio já de uma forma que
tá tudo estudado ali pronta. atrás, já tá tudo pensado, tá aqui para vocês. Que é isso que normalmente a gente não aprende na escola, né? Exato. Então isso é legal porque você não tá só colocando ali a oportunidade dela vender um produto, mas sim algo já pronto, pensando que ela está no recomeço, né? Ou então no começo de uma grande oportunidade de vida aí, né? Exatamente. E ali eu falo assim, não é só semijoias, vem um pacote completo. É um business box, né? Que você Exatamente. completa, né? Gostei do nome. Já pode usar. Porque a gente dá todo o apoio Sim, mesmo. Então, sim. se elas falam, eu não sei o que fazer, as vendas estão difíceis, eu falo, como você está fazendo? Como que você está agindo? O que que você faz? É quase uma consultoria ali. Isso é muito importante. Ajudando elas mesmo, tipo... E é tão lindo, porque vem tantas mulheres assim, Kelly... Obrigada, se não fosse esse apoio eu teria desistido, que bom que eu não desisti. Sim. E esses dias mandou um print da conversa dela com o marido, criei a coragem e vou começar um negócio, e o marido todo dando força para ela, então ela falou, vocês foram fundamentais em me ajudar nesse passo, então eu falo, isso para mim assim é muito gratificante, saber que eu tô fazendo parte de uma transformação de alguma forma na vida delas. Construindo e transbordando, né, na vida das pessoas, né? Então, isso é fantástico. E até um ponto, assim, quando você fala de levar a coisa pronta, né, para as mulheres, uma coisa que eu vejo muito nas mentorias que eu faço, até para empresários que estão no início da jornada, e eles sofrem muito, principalmente com essa parte da educação financeira mesmo, que às vezes mistura o CPF com o CNPJ, e às vezes, por uma questão mesmo técnica, falta aquela estrutura de pensar, poxa, quanto tempo eu preciso ter de capital de giro? Quanto tempo eu preciso cuidar do meu negócio? Quanto tempo eu preciso ali fazer essa manutenção para poder tornar o meu negócio, blindar o meu negócio anticrise, como você falou? Quantas empresas não sofreram nesse processo da pandemia? Fecharam, né? Fecharam, né? Então, eu costumo falar para os empreendedores, né? Tenham ali 12 meses de reserva de emergência para cuidar do seu caixa e não afetar o caixa da empresa, né? Sabe que isso que você está falando me trouxe aqui a lembrança, algo que tem me entristecido. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo vendendo um imediatismo. Sim. E não é assim. Não. Um negócio para consolidar. Então, eu sempre falo para elas: vocês já têm que ter aonde eu quero chegar. E para você chegar nisso, quanto eu tenho que ter de estoque para eu chegar nisso? Qual que é o passo a passo? Quanto eu preciso vender por mês para eu fazer a minha retirada, fazer a recompra, manter o meu estoque? De quanto eu tenho que manter o meu estoque? E às vezes isso é muito difícil. Às vezes eu pergunto para elas: quanto você está de estoque hoje? Elas param assim, tipo, não sei. Você tá falando do estoque do que eu comprei, do valor que eu comprei, do valor que eu tô vendendo. Então, tipo, esse cuidado a gente também traz essas informações para ajudar. Se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Pois é. Vou lá, faço um workshop para as meninas. Porque... Combinar. Sabe que a Semijoias, ela tem hoje, tudo é imagem, né? Imagem, vídeo, tudo. E ela é muito difícil de ser fotografada, muito difícil. As pessoas não têm ideia. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, queria ter 4 braços para eu conseguir segurar a coisa para não pegar não refletir e tal. Sim. Então, é uma das coisas também que a gente fornece para elas, que eu falo, vocês têm que estar focadas nas vendas para o teu negócio acontecer, e a gente traz todo esse conteúdo aqui para vocês já aprimorarem pensado. O conteúdo, né? Eu falo assim, tem material aqui para vocês postarem o mês todo. Então, é muito gostoso, assim, isso é muito bom. Que legal que você dá todo esse suporte, né? Porque muitas vezes, assim, eu vou começar, mas eu vou começar por onde, né? Eu lembro até que quando eu decidi fazer essa grande transformação, eu fui buscando entender todo o processo para eu falar assim, não adianta eu querer, já que eu vou começar de novo, né? Porque fazer a grande transição de carreira é recomeçar, né? Sim. Mas eu aproveitei tudo aquilo que eu tinha dos bastidores, então isso é muito bom porque você já tem todo esse bastidor para poder ajudar todas essas pessoas que estão ou recomeçando ou começando agora, né? Verdade. E que maravilhoso tudo isso. Eu tenho certeza que
nada aconteceu por acaso, e que pena que foi dessa forma, mas se não tivesse acontecido, provavelmente hoje você poderia não estar ajudando outras pessoas. Lógico que ninguém aqui deseja que as pessoas sejam torturadas ou sejam ameaçadas, apanhem, qualquer coisa que aconteça, né? Mas eu tenho certeza que cada um de nós tem um grande propósito, e foi através disso que, infelizmente, aconteceu com você, para você poder brilhar e ter sido lapidada para hoje transformar, para você ser esse diamante, né? Essa linda caqui, para poder ajudar todas essas pessoas, né? Então, assim, a gente sempre, Kerly, traz para as pessoas no final, pedindo que a nossa convidada, no caso você hoje, possa trazer uma palavra, uma história, qualquer coisa que seja, para ajudar, compartilhando de tudo isso que a gente falou, para todas essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que possa tocar no coração delas e buscarem essa grande transformação, renascer ou o começo. Tem um verso no Salmo 116 que eu falo que é o meu verso da vida, que é: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele fala muito da gratidão. Hoje, até na minha devocional, eu comentei sobre isso. Hoje a gente está em um tempo que parece que nós cobramos de Deus algo. A gente quer que a gente questiona Ele, a gente quer que Ele faça, Ele nos dê. E a pergunta é: o que podemos te oferecer diante de tudo que o Senhor já nos dá, né? E o que Ele tem para nós. Então, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Porque Ele fala muito sobre a gratidão, sermos gratos. Gratos a tudo que eu passei, gratos a todos os desafios, aos momentos bons, gratos à família, porque cada um está ali. Porque a família é algo que vem do sangue, não é algo que a gente escolhe. Então, é algo que são pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e tem um propósito, cada um. Então, seria sobre essa gratidão, a gente conseguir ver todas as coisas, mesmo as dificuldades, com esse olhar grato. Linda mensagem. E eu sou muito grata, Kerly, primeiro por você ter aceitado o meu convite de estar aqui, de poder trazer, né, a sua história para poder ajudar outras pessoas, porque esse é o nosso grande propósito, o propósito do Compartilha Cast e o meu propósito de vida também, né? Tanto que eu conto isso nos meus livros e eu vou fazer questão de te dar para você conhecer um pouquinho mais da minha história, porque realmente eu acredito que histórias inspiram histórias. E já que a gente já passou por desafios, a gente pode encurtar os processos de todas as pessoas, né? Então, eu sou muito grata mesmo por isso. Muito obrigada também, Lara, porque foi através de você que eu conheci a Kerly, né? Eu já fui aluna dela e hoje eu acompanho. Eu falo que ela é minha amiga, ela nem sabe disso, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Eu sou grata à Priscila por ter aceitado a minha loucura de criar o podcast. E eu quero aproveitar isso e pedir para você deixar todos os seus contatos, os seus canais, para que essas pessoas que queiram aproveitar, né, tudo isso que você tem para oferecer, para que elas possam te procurar agora, né? Com certeza, ó. Os canais no Instagram, né, que é o @KerlyMiolo, meu pessoal, e tem o @LindaK_Semijoias. E o nosso site também, site de atacado, www.lindakSemijoias.com.br. Vai ser um prazer, eu falo assim, às vezes elas falam: meu Deus, eu tô falando com você, porque eu amo atender também, tá? Eu pego ali o celular e eu gosto de fazer atendimento. Eu falo que esse contato nunca pode deixar de existir. Sim. E aí elas falam: meu Deus, que honra, eu tô falando com você. Eu falo: não, você tá enganada, a honra é toda minha, porque a empresa só existe porque eu tenho vocês. Então, é tudo com muito amor, muito carinho mesmo. É uma entrega aí para fazer transformação de vidas. Linda Kay. É isso aí, pessoal. Vamos seguir lá, vamos acessar o site, vamos ficar bonita com as joias. Eu ganhei um presente aqui, eu não tô usando, mas eu vou usar nos próximos episódios. Aí eu vou falar aqui da Linda Kay, da Linda K, na verdade, não é Linda Kay. Eu tô americanizando aqui, né? E quero agradecer também, obrigado, Kerly, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Estamos gratíssimas por você estar aqui com a gente, por conhecer sua história, emocionante,
né? Eu me emocionei aqui em vários momentos, né, da sua história e me sinto honrada, né, e lisonjeada de te conhecer. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente hoje no Compartilha Cast, levando uma história tão emocionante e de superação para toda a nossa audiência. Muito obrigada. Obrigada, viu? E quero aproveitar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, dá seu like e compartilha para que outras pessoas possam conhecer tudo aqui que a gente já fez com tanto amor e carinho. E mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até. Muito bom que foi.